Vocês não conseguem reconhecer o seu Messias no livro de Isaías? Pois Jesus Cristo é o Messias que vocês crucificaram. Falsos profetas! Então vamos lá, meus amados, 2 Reis, capítulo 1, versículo 3. 2 Reis 1, 3. Oremos ao Senhor, nosso Deus e Pai celestial. O Senhor é soberano e lhe agradecemos do fundo do nosso coração por permitirmos estar em sua presença. Meu Senhor, que o fogo do seu Espírito me impulsa a falar aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que orientará o simples, o mais simples e também o mais preparado nessa geração. Fortalece os lombos cansados e sobrecarregados, Senhor. Alivia o fardo daquele que não consegue avançar, pois eu sei que sua palavra tem poder para levantar aquele que está cansado. Obrigado de antemão, Senhor, por poder nos instruir. Mais uma palavra lindíssima para a glória e honra do seu santo nome. Amém e amém. 2 Reis, capítulo 1, versículo 3. Bom, em 2 Reis, do capítulo 1, do versículo 4 em adiante, meus amados, a igreja, ela deve entender que um profeta, ele é designado pelo Senhor para avisar o povo a respeito da presença de Deus e também da ausência de Deus. Um profeta pode se achegar para um povo com bandeira da paz, mas também com espada. A presença de Deus é manifestada quando o povo clama pelo Senhor. Quando o povo decide adorar o Senhor no deserto. Quando decide levantar louvores e incenso de adoração. Quando uma geração se coloca de joelhos, quando homens e mulheres decidem colocar o rosto no pó em sinal de submissão à palavra de Deus, em sinal de honra, reverência e adoração contínua, então o Senhor se manifesta para socorrer esse povo e manifesta a sua misericórdia. E sendo assim, o Senhor também se manifesta liberando bênçãos, liberando milagres, direcionamento e orientação para uma noiva obediente. Isso mesmo, para uma noiva obediente. O Senhor tem prazer de falar com os seus escolhidos. Sabia disso? Inclusive, Ele sempre desejou falar com seus escolhidos. Sempre desejou se manifestar ao arraial, à sua congregação. O Senhor sempre demonstrou o desejo de se relacionar com o homem. Inclusive, esse interesse foi contínuo ao longo da história. Podemos ver em vários livros da Bíblia quantos intentos o Senhor realizou para poder falar com o seu povo. Mesmo mediante a resistência humana, Deus buscou, através dos profetas, manter sua comunhão e aliança com o povo. Entre o povo hebreu
Havia sacerdotes na época do Êxodo que guardavam o cumprimento da promessa do libertador. Enquanto os hebreus, muitas vezes, permaneciam escondidos, esperando o sinal da profecia. Mas Deus não decidiu usar outros sacerdotes hebreus naquele momento. Em vez disso, escolheu levantar Moisés, o famoso Moisés. E por causa das limitações de Moisés, apresentou o Senhor também o seu irmão Arão. Separou Arão, o seu irmão, como um suporte, cumprindo uma parte da profecia e do propósito. Mais tarde, mesmo Moisés apresentando limitações e resistindo ao chamado, murmurando e se achando incapaz, ainda assim, o Senhor, em sua soberania, decidiu usar Moisés para cumprir o seu propósito. E mais à frente, quando o Senhor decidiu se relacionar com todo o povo de uma só vez, o povo se recusou. O povo não quis falar com Deus. E você sabia que isso ofendeu o Espírito Santo? Sabia disso? Pois assim diz o Senhor nessa noite. Em verdade, para a bênção eu me manifesto. Para o socorro eu me manifesto. Mas também para a maldição eu me faço presente. Para o juízo eu me faço presente e para a correção eu me faço presente. Quem cairá pela mão do Senhor? Quem será corrigido pela vara do Senhor? Quem é um homem que se atreveria a enfrentar o Senhor? Pois em verdade, eu, o Senhor, não somente humilhei os egípcios, Faraó e o seu exército, mas também humilhei todos os deuses dos egípcios, os deuses proclamados pelos egípcios. Agora, voltando para o contexto de 2 Reis, diz a palavra do Senhor que um anjo do Senhor foi até o tisbita, até Elias. E veja o que diz no versículo 3. Mas o anjo do Senhor diz ao tisbita Elias: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunta a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, versículo 4, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e diga-lhe: assim diz o Senhor. Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá.
Versículo 7. O rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou? E disse isso. Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tisbita Elias. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consome você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com 50 soldados. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consome você e seus 50 soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. Meu Deus! O oficial subiu a um monte, caiu de joelho diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados, teus servos. Sei que desceu do céu fogo e consumiu os primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora tem consideração por minha vida. Versículo 15. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanha-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Bom, pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite: em verdade eu vos digo, as duas testemunhas serão acompanhados com fogo que cairá do céu. Para que tais coisas aconteçam, tais promessas, para que elas venham a se cumprir, não basta ser escolhido como uma das duas testemunhas. Nem basta vestir roupas de pano de sacos e sair pelas ruas. Também não basta agir como os profetas da antiguidade, confrontando o sistema religioso ou um sistema contemporâneo e profetizar contra eles. Para que as duas testemunhas sejam validadas como verdadeiras, a congregação deverá observar o poder de Deus que as acompanha. Poderão 50 homens do exército de Acasias humilhar um Elias? Pois o Senhor detesta os orgulhosos. E quando um profeta recebe um comando por parte de um homem orgulhoso, por parte de um homem arrogante, impondo o que um homem de Deus deve falar, então o verdadeiro profeta deve se posicionar e dizer não a qualquer imposição de um rei. Deve dizer não à imposição de um apóstolo, um bispo, um pastor autoritário que tem o mesmo espírito que estava em Jezabel.
Um homem de Deus deve se assentar na colina, deve se assentar no monte e deve só sair de lá quando assim o Senhor mandar descer. Em outras palavras, esse homem deve assumir o seu posto. Deve assumir o seu lugar e assumir a sua autoridade. E não negociar princípios para que mais tarde o homem de Deus venha a ser cobrado pelo próprio Senhor. Em outras palavras, não deve se intimidar. Se o Senhor está contigo, se o Senhor está com essa pessoa e tem a autoridade porque anda em santidade, não se intimida. Agora, quando há humildade, mesmo que a parte errante mereça correção, pode haver oportunidade para essa pessoa. E então, um profeta que é profeta deve dar atenção àquele que se humilha, àquele que se arrepende, àquele que apresenta humildade. Aquele homem, aquele chefe, de exército que foi mandado por Acasias, apresentou humildade, suplicou Elias, pediu clemência, porque acreditou na autoridade de Elias, do profeta Elias, em ter feito aquilo que foi feito quando o fogo do céu veio e consumiu 100 soldados. É forte, né, gente? Pois assim acontecerá com as duas testemunhas. Assim diz o Senhor. Versículo 16 diz: ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, você não levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Versículo 17. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciado por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no segundo ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Bom, amada igreja, assim diz o Senhor. Ai daqueles que se levantarem contra as duas testemunhas nos últimos dias. Pois elas profetizarão não apenas pragas semelhantes às que caíram sobre o Egito, mas também declararão leitos de enfermidade e morte sobre a falsa profetisa, sobre os falsos profetas e sobre as autoridades constituídas pelos homens. Por que os homens? Deus, Ele permite uma autoridade subir ao poder. Mas o homem clama: queremos Saul ao invés de Samuel. Eis o problema. Deus levanta um Saul
Ele levanta um Saul. Deus permite que um Saul reine? Sim, Deus permite que um Saul reine. O povo deseja um rei? Então, recebe um rei. É a vontade permissiva do Senhor que haja um rei, amada igreja? Sim. É a vontade permissiva do Senhor que haja um rei. Mas para quê? Para que seja espinho no calcanhar de Davi. Para que tudo se cumpra com um propósito. Tudo teve um propósito. Tudo foi e tudo é, até os dias de hoje, ensinamento para a congregação. Então, não foi por acaso que Saul foi levantado rei em Israel. Consegue entender? Assim continua dizendo o Senhor. Em verdade eu vos digo, a palavra de um verdadeiro profeta vem com peso. Seja para a multiplicação de uma lavoura, seja para a sua desgraça, seja para a bênção na plantação de um justo, ou seja para a maldição. Seja para a bênção de uma nação, ou seja para a sua maldição. Assim diz o Senhor. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não fala isso. Igreja, Deus revela mistérios. Deus revela o dia determinado a um profeta que deseja levar outro profeta. Deus revelou através das profecias que as duas testemunhas serão chamados ao céu no mesmo dia. Sim. Deus revelou a João, no livro de Apocalipse. Pois assim diz o Senhor. Em verdade vos digo, eu revelei a um profeta o dia em que chamarei outro profeta. E já revelei aos meus profetas o dia em que chamarei as duas testemunhas, dizendo, sobem para cá. Pois escutem, homens de Deus dessa geração, diz o Senhor. Não tenha medo da morte. Não tenha medo dos açoites. Não tenha medo das prisões. Não temem,
Pois quando vocês, homens de Deus e mulheres de Deus, estiverem no seio de Abraão com o corpo glorificado, olharão e lembrarão pela sua consciência, porque assim será permitido por minha parte, diz o Senhor, lembrarão que na terra foi tudo passageiro e tudo foi para um propósito. O homem terá consciência no terceiro céu, com o corpo glorificado? Será que o homem terá consciência? Claro que sim. Pois se não tivéssemos consciência, assim diz o Senhor, por que o rico pediu a Lázaro e a Abraão para voltar e avisar os seus irmãos? O rico já não estava no inferno? E Lázaro, no seio de Abraão, ouvindo e participando da conversa entre Abraão e o rico? O homem terá consciência no inferno e também no céu. Assim diz o Senhor. Versículo 4. Olha que lindo, que linda história. Quando Elias lhe disse... Opa, me perdi aqui, só um momentinho. Quando Elias lhe disse, fique aqui, Eliseus, pois o Senhor me enviou a Jericó. Desculpa, volto a dizer. Então Elias lhe disse, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Observem, amada igreja, a lealdade de um Eliseu. A lealdade de um Eliseu que não quer se separar de Elias por nenhum momento, por nenhum minuto. Sabem por quê? Porque um Eliseu que é Eliseu, ele sabe o que Elias carrega. Um Eliseu que é Eliseu entende sobre honra, entende sobre respeito e sobre admiração. Eliseu, ele queria aproveitar ao máximo a presença de Elias, enquanto Elias estivesse com ele na terra. É fato que Eliseu saberia que ambos se encontrariam novamente lá no céu, mas o espaço de tempo que separaria Eliseu de Elias provocou no coração de Eliseu um sentimento de saudade. Olha só, uma palavra que, inclusive, é conhecido, né, dos brasileiros, saudade, mas não consegue ser interpretado por outras nações. Mas Eliseu se teve saudade, porque Eliseu era um discípulo que honrava o seu tutor, que honrava Elias. Honra, respeito, amor. Não é à toa que ele recebeu a porção do seu próprio mentor. Versículo 4. Então Elias lhe disse, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você?
Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas, olha isso, 50 discípulos dos profetas, diz a palavra do Senhor, os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Pois em verdade eu vos digo, diz o Senhor, a igreja verdadeira, a noiva de Cristo, não irá falar nada, apenas irão observar. Por 3 dias, na cidade chamada de Sodoma e Egito, serão expostos os corpos das 2 testemunhas. E de longe, a noiva irá observar a dança dos judeus, a festividade dos árabes e a curiosidade dos gentios, daqueles que não pertencem a nenhuma ramificação. Entre eles, ateus e simpatizantes. A noiva de Cristo também observará o cerco do exército israelense, transmitindo paz e ordem diante dos muros das lamentações. Após 3 dias de velório, diz o Senhor, e após 3 dias de observação, e metade de mais um dia, ouvirão uma voz vindo dos céus. Então as 2 testemunhas se levantarão, elas se colocarão em pé diante de todos, e os profetas que estiveram ali, juntamente com a noiva de Cristo, se lembrarão de Elias e Eliseu. Naqueles dias, os profetas entenderão que não apenas Elias será chamado, mas também Eliseu. E ouvirão: subem para cá. Assim diz o Senhor. Conseguiram entender? A noiva estará na grande praça, em Jerusalém, lá na frente dos muros das lamentações, onde serão aglomerados os judeus que irão fazer festa, os religiosos, aonde estarão aglomerados também os curiosos, os gentios, os ímpios, que irão fazer uma grande festa. E assim como esses 50 profetas, cujo assim a Bíblia cita, que estavam de longe observando Elias e Eliseu antes do rio Jordão se abrir, pois a noiva de Cristo também estará a observar. E acontecerá aquilo que foi profetizado pelo profeta João no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 11, do versículo 2 em adiante. Assim acontecerá com as 2 testemunhas. E olha como é profético, e olha como é bonito, porque o Senhor, nessa noite, nos instruiu acerca de que os profetas verdadeiros dessa última geração, que estarão presentes, terão oportunidade de ouvir as mesmas palavras que as 2 testemunhas
irão ouvir quando irão ressuscitar. Sobem para cá. E será propósito do Senhor fazer com que muitos possam ouvir. Aqueles cujo Senhor escolheu para esse propósito. Pai amado, que linda, que tremenda palavra temos recebido. E quão profundos são os seus mistérios. Estamos à espera. Estamos aguardando, Senhor. Sabemos que tudo tem seu propósito aqui na terra e no tempo que as coisas devem acontecer. Tira toda a ansiedade no coração de alguns. Tira toda precipitação, o medo devidos às profecias. Faz com que, Senhor, o incrédulo, o Tomé desse ministério, venha rapidamente procurar a revelação, para que o Senhor possa se agradar dessa vida. Meu Pai Celeste, estamos no aguardo e estamos à espera, pois em breve, sim, em breve, iremos presenciar todas essas coisas. Pois obrigado por permitir que estejamos nessa geração a viver aquilo que iremos viver, a ouvir aquilo que nós estamos ouvindo e a ver aquilo que nós iremos viver. Amém e amém. Aprenderam acerca das duas testemunhas? São muitos elementos, são muitas coisas que o Senhor nesse ministério tem falado a respeito dessas duas testemunhas. Se vocês querem procurar mais e de repente adquirir mais informações acerca delas, procura as duas testemunhas, Cris Duran, e encontrará muitas coisas acerca delas. E como é importante essa geração estarem preparados para reconhecermos. E você, está se preparando ou não? Ninguém jamais me instruiu acerca disso, Pastor Cris, e eu gostaria de saber muito mais. Bom, nesse ministério, você poderá ser instruído de uma maneira sobrenatural, pois ainda nos dias atuais há profetas. E o Senhor poderá usar não somente eu, mas também o pastor Lucas e também outros profetas nesse ministério, outras mulheres virtuosas, homens que têm compromisso para lhe instruir, lhe ajudar e lhe orientar, para permanecer no reto caminho da salvação. Mas para isso, para que assim a unção, o óleo seja derramado sobre tua vida de um homem de Deus que tu reconheces como homem de Deus, é necessário que você se coloque na posição de um Eliseu para com Elias. A unção que tu honra, tu a recebe. Senão, apenas serás um curioso, um espectador, cujo mesmo ouvindo não entenderá. Mesmo vendo, não acreditará. Por quê? Porque o propósito da Online World Church e o propósito dessa palavra vir até você é para justamente você fazer parte desse ministério. É para você se juntar a nós
a fim de que possamos andar juntos e lhe instruir aonde você estiver. Como fazer parte desse ministério? Vocês podem aproximar o seu celular nesse QR Code aqui apresentado. Diretamente vocês irão acessar ao cadastro, vocês verão várias perguntas. Não esquece de responder todas elas com zelo e também não esquece de colocar direitinho o seu telefone e o seu e-mail e entraremos em contato contigo. Se você prefere, vocês podem entrar no meu site, no crisduran.com.br. Anotou crisduran.com.br. Já estou misturando tudo. E quando verás uma janela escrito Online World Church, você aperta nessa janela e ali embaixo haverá um cadastro. Queridos, Shabbat Shalom para a noiva de Cristo. Que a paz repousa sobre a noiva obediente do Senhor. E que todos possam se encontrar comigo na próxima terça-feira que vem. E tenham um bom final de semana. Até lá.